E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa, nosso pedaço em pós? Então, hoje nós vamos falar da segunda temporada de What If, que estreou já tem um tempo, mas eu tô aqui pra fazer análise pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like supimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards o link da primeira temporada pra vocês irem lá assistir. Então, no episódio 1, o Yondo morre e a Nebulosa quer descobrir quem foi que matou ele. E nessa história, o Ronan traiu o Thanos e levou a Gamora com ele lá no planeta dela. Aí a Nebulosa foi parar na Tropa Nova e ela acaba encontrando a flecha do Yondo. Aí ela vai até o Howard, o Pato, pra tentar descobrir mais sobre a flecha. E ela tira o Yon-Rock da prisão, mas ele acaba traindo ela. Ela consegue sobreviver, mas descobre que a líder da Tropa Nova era vilã. E acaba quase sendo morta, mas o pseudo-guardiões da galáxia ajudam ela no confronto final e a Nova Prime é derrotada. No episódio 2, a história começa em Nova York, em 1988, onde Peter Quill volta à Terra e quer destruir tudo. Porém, 6 meses antes foi quando os saqueadores o sequestraram. E aqui o Yondo entrega o Peter para o planeta vivo, o Ego, que é o pai dele. E o Ego queria iniciar a expansão. E a SHIELD acaba precisando de uma equipe para lutar contra o Peter. E aí ele chama o Rei T'Chaka, o Homem-Formiga, que é o Hank e o Foster, o Soldado Invernal e a Marvel original, lá do filme da Capitã Marvel. E eles estão perdendo lindamente até que o Thor aparece, porque o Peter também acabou com Asgard. E a Hope Van Dyne chega até onde eles prenderam o Peter, né, que ela era uma criança ali também, e consegue ajudar ele a fugir e dar o Walkman dela pra ele. E a Hope conta a esses Vingadores que quem na verdade está por trás disso é o pai dele, mas eles não acreditam. O Ego vai para a Terra atrás do Peter e encontra uma parte dos Vingadores, lutam contra o Ego, o Soldado Invernal vai atrás do Peter para tentar matar ele. E aí o Anthony Stark conversa com o Soldado Invernal e sabe que ele é o Bucky. O Homem-Formiga chama o Peter para fazer parte da família dele e o Bucky acaba não conseguindo atirar. O Peter vai até o Ego junto com o Hank e o derrota. E o Goose é dado para o Peter e para Hope e essa era a formação dos Novos Vingadores. No episódio 3, o Vigia aparece para contar a história preferida de Natal dele, onde o Happy estava organizando uma festa de Natal para os Vingadores e o Justin Hammer havia sido preso e na cadeia ele planejou sua vingança. Ele ataca a Torre Vingadores no dia de Natal e o Happy entra dentro da ventilação para encontrar o sangue do Hulk, né, que ele estava atrás, mas o sangue acaba atingindo ele mesmo. E o Happy tenta ligar para Natasha, mas ela tá ocupada. O Tony, o Ben e o Scott também estão. Ele consegue só falar com a Darcy enquanto está se transformando. E depois de ser jogado de um prédio, ele se transforma em um Hulk completo. E ele luta contra os robôs do Tony, que estavam no comando de Justin, e acaba ganhando deles. E ele também consegue salvar a Darcy e a Maria Hill, e o Hammer assume o controle da Hulkbuster. E o Happy luta contra eles até que os Vingadores chegam e acabam achando que o Happy é o vilão. E o Tony consegue o comando da Hulkbuster apenas com um botão, e o Justin cai da Torre Vingadores, mas o Happy pega ele antes de cair. E aí eles vão comemorar o Natal. Episódio 4. Esse episódio é o da Gamora que foi cortado na primeira temporada. Que nesse universo, o Tony nunca voltou pra casa lá no primeiro filme dos Vingadores. Ele vai parar em Sakaar, e onde ele assiste uma corrida no aniversário do Grão-Mestre. E a Valkyria tá nessa corrida. E aí o Tony entra na arena e luta contra a Gamora, mas eles são impedidos de lutarem pelo Grão-Mestre. O Korg, a Gamora e o Tony ficam presos em um quarto até que o Tony consegue fugir com o Korg, deixando a Gamora. E ela foge e fala de Thanos, mas o Tony não sabe quem é. O Tony vai salvar Sakaar, mas a Gamora fica presa. Ele vai pedir ajuda pra Valkyria e aí acontece o seguinte: se o Grão-Mestre ganhar do Stark, ele quer o traje dele. E na corrida, ele tenta fazer com que a Gamora se junte a ele, até que o Tony acaba ganhando sim do Grão-Mestre e a Valkyria faz ele derreter. E a Valkyria acaba no comando de Sakaar e o Korg fica com ela. O Homem de Ferro volta pra casa, mas a Gamora o leva até Thanos e começa uma luta, mas o episódio acaba. Tem uma cena pós-crédito do Grão-Mestre derretido lá no final da série. No episódio 5, ele começa com a Capitã Carter fazendo parte do primeiro filme dos Vingadores. E a Vespa também faz parte desse filme. O Vigia considera que é a Capitã Carter dos Guardiões do Multiverso como sua amiga. Então o Vigia consegue devolver todos dos
os Vingadores do Multiverso das suas realidades no momento em que eles saíram. Mas a Peggy achou que sua história tinha acabado, só que ela estava errada, porque ela acaba encontrando o Esmagador Hydra e ele começa a lutar contra ela e a Natasha. E quem estava dentro dele era o Steve. E ela vai até o Fury para perguntar por que ele não falou que o Steve estava vivo. E ele não sabia. O Bucky é atacado pelo Esmagador Hydra, mas a Peggy aparece e a Viúva Negra quer matar o Steve, mas acaba desistindo. E o traje tá mantendo o Steve vivo. E ele acorda depois da luta contra a Peggy e volta a ter o controle. E não quer mais lutar contra ela. A Natasha se sente de vela com os dois e eles vão parar em uma cidade que a população são bonecos e atacam eles. E eu achei esse negócio meio ridículo. Até aqui eu tava gostando do episódio, mas essa parte meio que estragou. E eles acabam encontrando a Sala Vermelha e a Melina, que é a mãe da Natasha, está no comando do Steve agora. A Viúva Negra luta contra a Melina e a Peggy contra o Steve. Até que o Steve se sacrifica para destruir a Sala Vermelha e a Melina vai junto. E o Vigia fala para que a Peggy vai voltar, mas a Peggy acaba entrando em um portal que apareceu do nada e nem o Vigia sabe para onde ela foi. E no final aparece o Nick Fury e a Feiticeira Escarlate falando que ela tem que salvar a rainha deles e o mundo deles. No episódio 6, o Tesseract sobreviveu ao Ragnarok e foi parar na Terra. E a Kaori inicialmente parece meio que a Pocahontas da Marvel. E aí ela conta que tem uma maldição naquele lugar que eles vivem. E do nada a vila dela é atacada. Enquanto eles estavam fugindo, encontram o real Lago Mágico. E ela acaba caindo dele depois de levar um tiro dos conquistadores. E o Tesseract estava lá dentro desse lago e acaba salvando. Só que aí ela vai parar no mundo do céu. E o Tesseract havia atingido todos que estavam nesse mundo e cada um deles tem certos tipos de poderes. E ela fica presa nesse mundo e fica tentando sair por um portal, mas é uma tarefa bem difícil. E ela acaba conseguindo bastante comida, né, para aquelas pessoas que viviam ali. E os conquistadores entram na fonte da juventude e vão parar também no mundo dos céus. E a Kaori vê eles e quase os matam, mas ela consegue passar pelo portal para poder ajudar o seu povo. Ela luta, mas os tiros de canhões a atingem. Só que o povo do mundo dos céus aparece para ajudar ela. E ela ganha a batalha e aparece na frente da rainha da Espanha. E ela acaba selando uma paz com eles, mas o Doutor Estranho do Mal aparece procurando por ela. No episódio 7, o Odin aprisiona Hela. E ele destrói o Mjolnir e a coroa de Hela vai parar na Terra. Parecido com o que aconteceu lá com o Thor no primeiro filme, que ele manda o Mjolnir para a Terra. Aí ela acaba encontrando o portador dos 10 anéis e o seu povo. E ela não consegue pegar a sua coroa, que nem o Thor, né? E o portador chama Hela pra jantar, mas ela tenta roubar os 10 anéis. E ela foge e acha a mesma civilização que o Shang-Chi achou no seu primeiro filme. E a Hela acaba fugindo das vistas do Heimdall por causa disso. E ela acaba prendendo os dons de Talô. Odin aparece atrás da Hela e luta contra o povo do portador dos 10 anéis e ele, né? Só que aí a Hela acaba lutando contra o Odin e consegue a ajuda do portador. E o Odin aparece pra ir atrás da Hela e luta contra o povo do novo portador dos 10 anéis. Só que aí a Hela aparece e luta contra o Odin com a ajuda do portador. Aí a coroa dela acaba voltando pra ela e a roupa dela acaba ficando branca depois disso. E ela vence o Odin e agora é a rainha de Asgard. E eles no final acabam impedindo o Thanos de fazer o seu plano, lá de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. No episódio 8, o Thor está com a Capitã Carter e a irmã do Thor, que não é a Hela, some em um portal. E agora o Thor é o novo rei. E a Capitã Carter é obrigada a fugir, só que eles estão no ano de 1602. E a Wanda que trouxe a Capitã para essa realidade, que é a continuação lá do episódio 5. A Capitã se junta aos heróis desse mundo, que era o Thor, Wanda e o Nick Fury, mas agora ela está sozinha. E a Capitã consegue ouvir o Vigia e ele a tenta levar para o mundo dela, mas ela não aceita. E nessa história aqui, o Happy é o bobo da corte e a Wanda sabe que tem alguém do futuro no mundo deles e que eles precisam achar. A Capitã Carter encontra o Tony para tentar ajudar. O Steve, Bucky e Scott roubam as comidas da carruagem do Loki e a Peggy aparece e o Loki foge. Ela precisa de Steve para roubar o cetro do Thor. Só que eles são atacados por um exército que encolhe. E ela fala para o Happy que no outro mundo ele era aliado do Stark, mas ele diz que isso nunca aconteceria.
areia. E a Peggy depois encontra o Bruce e o tira de uma prisão. E eles se juntam e se disfarçam para entrar no castelo do Thor. A luta começa e outro portal é aberto. A Wanda tenta segurar esse portal, mas ela não vai conseguir por muito tempo. E o Happy vira o Hulk, que nem no episódio 3, no meio da confusão. E eles conseguem pegar o cetro do Thor e usar a joia do tempo. O precursor era o Steve, a pessoa do futuro que eles estavam atrás. E o Steve lembra que lutou contra o Thanos e com a joia do tempo ele foi parar ali. E todos naquela sala acabam sumindo, deixando a Peggy sozinha. E o Doutor Estranho do Mal aparece pra ela. No episódio 9, logo no início, tem um resumo da história da Capitã Carter com o Doutor Estranho, lá da primeira temporada, né? E o Doutor Estranho do Mal leva a Capitã Carter até o Sancto Infinito e ele pede a ajuda dela para salvar o multiverso. Mas ela nega de primeiro, só que acaba aceitando depois. E o vilão dessa vez é uma mulher. E a Capitã tem que procurar por ela sem nem saber quem ela é. E no mundo que eles estão, a Hydra venceu a guerra. E a Kaori aparece para a Capitã e fala que não é ela por quem ela está procurando. E que o Steve está mentindo para ela. E que ele está tentando ressuscitar o seu universo que ele perdeu. Eles conseguem atrasar o Steve, liderando os assassinos de outros universos. Mas elas dão de cara com a Wanda zumbi e começa a luta. Até que a Hela e o Ragnarok aparecem, só que a Carter e a Kaori conseguem fugir. Mas dão de cara dessa vez com o Thanos. Mas logo aparece o Killmonger com as joias do infinito. Sentido? Não temos nenhum. Aí a Capitã Carter está em posse das joias do infinito agora. E na minha cabeça eu só fiquei pensando, se o Tony morreu dando estalo, não era pra Capitã Carter ter morrido também? Mas enfim. E nesse episódio também os poderes da Kaori, eles são muito bonitos. Porque lá na primeira temporada eu não gostei muito do traço da animação, mas nessa segunda até que não me incomodou tanto. E o Doutor Estranho aparece pra lutar contra elas novamente. E ele muda a realidade pra Peggy antes dela se tornar a Capitã Carter. E ele começa a alimentar a Forja pra trazer a realidade que ele tinha de volta. Até que alguns heróis jogam suas armas pra ajudar elas. E a Kaori consegue mandar esses heróis pra casa. E aí o Doutor Estranho começa a se transformar em um bicho muito maluco, parecendo como se fosse um Mephisto, tá ligado? E depois ele é meio que atingido pelas joias do infinito e volta ao normal por um tempo. E ele acaba caindo na própria máquina e a energia também acaba atingindo a Peggy. E o Vigia manda a Kaori de volta pra sua realidade. E no final o Steven acaba realmente conseguindo recriar o universo dele e trazer a Christine de volta. Mas isso acabou custando a sua vida. E o Vigia mostra a árvore do multiverso criado pelo Loki pra Peggy. Surtei um pouco por ter uma referência ao Loki, surtei, mas a série em si não é muito boa. E nesse último episódio eu tive a sensação de que focaram em uma personagem completamente aleatório e outra da primeira temporada. Então, por que a gente assistiu todos aqueles outros universos fora o da Kaori e da Capitã Carter, se eles não iam ajudar na resolução da temporada? No caso, só a Hela que apareceu por um período de tempo, mas bem pouco. E os meus episódios preferidos foram o 2 e o 5, e eu acho que lá na primeira temporada teve mais episódios que eu gostei do que nessa aqui. E eu não lembro qual foi a minha nota pra primeira temporada, se eu dei uma nota, mas para a segunda temporada eu dou um 7. E a terceira temporada também já foi confirmada. A série em si ela é legalzinha, mas ainda sinto que ninguém se importa com ela. E quebraram todo o desenvolvimento do Doutor Estranho que estiveram na temporada anterior. E no episódio 6, o que é o da Kaori, é até legal. Mas como é uma personagem que ninguém conhece, ele poderia só não colocar outra personagem que a gente conhece no lugar. Não pra substituir a história em si, mas ser com outro personagem completamente diferente. Mesmo que esses personagens fossem importantes no episódio final, que nem ela foi. A série ela ficou muito presa e apareceram poucos personagens novos. Eu acho que o único personagem novo foi a Kaori. Só que eles poderiam apresentar, personagens que ainda não apareceram no MCU. Tipo Galactus, Nova, ou personagens já apresentados que não deram as caras na animação, tipo Shang-Chi, os Celestiais, Miranha apareceu muito pouco, os Eternos, o Cavaleiro da Lua, enfim, é isso. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que eu escrevo por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!